Certo, então mudando de assunto, a gente vai falar agora de um tema que é muito recorrente, é um tema que chegou a ser cogitado, não só, além de ser um tema que quando ele começou pela primeira vez, né, no Flamengo, recentemente levantou uma gigantesca polêmica interna sobre o questionamento da até mesmo da do assim, questionou muito a forma como brasileiro, como treinador brasileiro pensava, trabalhava futebol, iniciou um movimento de revolução interna, né? E hoje a gente continua vendo ainda o crescimento, né, da entrada dos treinadores estrangeiros no Brasil, né, que é o nosso próximo tema, e o que acabou gerando a mudança de mentalidade, né, em muitos em muitos treinadores brasileiros, e é um negócio que chegou até na seleção brasileira, que chegou a quase cogitar também o Xavi, né, que foi o treinador do Barcelona, como o treinador da seleção na era pós-Tite, né, que já confirmou o Tite que ele encerra o seu trabalho, o seu ciclo pós-Copa 2022, independentemente do resultado. Antes de a gente abrir esse tema, abrir para o falar, eu vou falar um pouquinho da minha ideia e falar um pouquinho do histórico desse tema, daquilo que eu falei já, né? Para quem acompanha aqui no canal, vê as lives, me perguntavam, na época, né? Vamos começar com talvez o grande chamariz para isso tudo foi a contratação do Jorge Jesus pela equipe do Flamengo, um treinador que vinha que veio de Portugal, vinha, né, de boas campanhas do Benfica, com um time do Flamengo que era muito estrelado, um time que o Flamengo tinha gasto muito dinheiro, né, para montar, né, na época um orçamento maior que o do Palmeiras, né, foi a primeira vez que um time trouxe um orçamento maior do que aquele Palmeiras da Crefisa por investimento numa temporada, e só que o time não funcionava, rodou alguns bons nomes, né, como treinadores, e o time não funcionava. Chegou o Jorge Jesus e ele simplesmente toma o Brasil de assalto. Isso gera muitos questionamentos, né? Porque de um lado tinham aqueles que apoiavam, que achavam realmente que o Jorge Jesus era algo diferente, era o Salvador, era uma pessoa que pensava, ou então que era simplesmente futebol europeu pensando, né, anos-luz à frente do futebol brasileiro. E por outro lado tinham aqueles que falavam que não era bem assim, que a situação era mais questionada, será que realmente que era isso mesmo, não era só o time, e que talvez não daria certo, né, que seria um caso isolado. Fato é que depois nós tivemos a chegada de outros técnicos, né, em várias outras equipes, né, a gente tem, só para destacar alguns, a gente tem o Vojvoda lá no Fortaleza, que fez um trabalho absurdamente excepcional. A gente tem o Abel Ferreira no Palmeiras, que independentemente das dúvidas, os questionamentos, nós estamos falando de um time bicampeão da Libertadores e que bem ou mal, teve uma partida interessante contra o time campeão da Liga dos Campeões. Assim como o próprio Flamengo jogou contra o Liverpool, que era um time, na minha opinião, mais forte que o Chelsea, e conseguiu levar o jogo para a prorrogação. Então, isso mostrou um pouco, e eu lembro que na época eu falei, o futebol brasileiro ele está muito atrasado. A forma como o trabalho era realizado era um trabalho um pouco mais aquém daquilo que se praticava, e era o que dificultava muito alguns jogos, né, algumas situações com relação ao futebol europeu. Quando a gente tem essa inserção, a gente começa a ver não só a melhora dos times, mas também a melhora dos próprios treinadores, que começaram também a trazer, né, algumas implementações. A CBF começou a implementar algumas outras situações, também obrigações para poder se atender a licença de treinador. E isso melhorou. Hoje a gente tem bons treinadores também brasileiros aí trabalhando também, né? Mas continua ainda a tendência de treinadores estrangeiros aqui no Brasil, argentinos, portugueses, enfim, é uma onda gigantesca. E eu queria perguntar pro Vitor, porque assim, eu até acho, né, eu defendia sempre que na época que o Brasil ficou sem treinador, poderia ter, no período em que o Guardiola esteve como, que ele tirou o ano sabático dele, foi a grande chance que o Brasil teve de pagar o salário que fosse pro Pep Guardiola e deixar ele fazer um ciclo dentro da seleção brasileira, que é um sonho que o Guardiola tem, e eu vou reprisar de novo essa situação, porque caso ele opte, por exemplo, se tivesse uma Liga dos Campeões agora, e ele opte por sair, poderia talvez no meio do próximo ano, pós-Copa do Mundo, iniciar um trabalho talvez com o Guardiola na seleção brasileira pagando, ele vai custar uma fortuna, mas a CBF tem esse dinheiro para pagar. Então seria realmente uma experiência assim, a experiência suprema
para a evolução do futebol brasileiro, porque a chegada dos treinadores, bem ou mal, sempre falavam, mas do Flamengo, o pessoal reclamava. O bom do Flamengo ter ficado tão forte foi que os outros também buscaram, foram atrás, entendeu? Então eu falava que isso é muito bom pro Brasil naquela época, porque vai fazer os outros correrem atrás. E foi isso que aconteceu. E hoje a gente tem, né, grandes equipes, um jogo óbvio que foi Paulo Souza com o Turco Mohamed lá, mas você teve um Flamengo e Atlético Mineiro, um jogo assim que não deve nada para jogo da Premier League, entendeu? Um jogo de altíssimo nível, né? Então eu queria que o Vitor falasse um pouco da visão dele sobre essa situação dos treinadores estrangeiros aí, né, no Brasil e esse impacto, né, que gerou na nossa cultura do futebol. A gente sempre exportou cultura, através de começou a importar cultura futebolística. Sim, você fez algumas resenhas e questionamentos legais aí nessa sua fala. Praticamente você questionou, assim, dizendo que os treinadores brasileiros estão atrasados. Assim, eu não acho que está atrasado. Acho assim, Não, estavam, né? há Hoje um, acho que não. Estavam atrasados. Acho que naquela época do Jorge Jesus, quando a gente tinha o Renato Gaúcho, por exemplo, como nosso melhor treinador, nossa referência, a gente viu, apesar do elenco, da diferença de elenco, mas a gente viu a diferença do trabalho, né? Não sei, mas aí é só pra pontuar. eu acho assim, para começar, as diretorias dos clubes brasileiros dão mais tempo a treinadores de fora do que a treinadores brasileiros. Isso eu já acho ruim. Um treinador brasileiro ele já perde 2 vezes, ele perde 2 jogos seguidos, ele já começa a ter o trabalho questionado. Um treinador, quando vem para cá de fora, quando ele perde 2 jogos, o tempo é dado maior para ele, até porque dizem pela adaptação, pela filosofia. Eu acho que isso também tem que ser para os treinadores brasileiros. Você precisa acreditar numa filosofia de jogo, eu digo, a diretoria acreditar numa filosofia de jogo, e nessa filosofia trazer o melhor técnico que se espelha dessa filosofia. Eu acho assim, eu vou dar o exemplo clássico do São Paulo. O São Paulo é um clube que ficou muitos anos apostando em milhões de treinadores e ficou 12 anos tem título. Quando você apostou numa filosofia, quando você acertou uma filosofia aí capitaneada pelo Raí, acho que o Raí olha para a categoria de base do São Paulo, vê uma categoria de base que ganhou tudo. Que era uma categoria de base que jogava num estilo de jogo que era o quê? Aquele estilo de jogo que você sai de trás, trabalhando a bola, sem chutão, certinho. Você começa a apostar isso também no profissional. Aí o time começou a voltar a ser competitivo. Você tem o Aguirre, que não é essa filosofia, que era um treinador de fora. Aí você do Aguirre, você tentou o Jardine, não deu certo, mas também não teve paciência, porque assim, infelizmente, a torcida é o termômetro. A torcida é muito nas redes sociais. O Twitter é o termômetro nas redes sociais. O Twitter, assim, acontece alguma coisa, o Twitter já começa a bombar. Então, e assim, os dirigentes estão no Twitter, porque a assessoria de imprensa do clube posta as coisas através do Twitter. Então, assim, as coisas chegam muito rápido no clube pelo Twitter, pelas torcidas nas redes sociais. Então, o Twitter é o termômetro. Então, o Twitter, você prega o Twitter nesse ponto, a diretoria já está olhando e os clubes nesse ponto já começam a sentir. Então, assim, você tem uma filosofia maior com o treinador estrangeiro. Só que nesse ponto eu também acho que o treinador estrangeiro traz uma filosofia diferente do treinador brasileiro. O treinador brasileiro tem um problema que me incomoda, que é o quê? Ele assume o clube, ele já assume, vou dar exemplo assim do Corinthians, agora. O treinador assume o clube, ele já olha assim, pô, no Corinthians tem que jogar os 5 contratados. Tem que jogar Paulinho, tem que jogar Renato Augusto, tem que jogar o William, tem que jogar o Roger Guedes e tem que jogar o Juliano. E não necessariamente. Porque o treinador que vem de fora, ele não olha pelo nome. O treinador brasileiro, às vezes, vai muito pela filosofia do nome. O jogador tem que jogar porque ele tem nome, então ele tem que jogar. São poucos treinadores brasileiros que chegam no clube e barram esses jogadores. A não ser que os caras estejam muito mal. Se não, eles vão jogando, vão jogando. E assim, o exemplo clássico é o acabou de dar exemplo do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho, no Grêmio, por muitos anos, jogadores de nome, ele conseguiu, assim, óbvio, trazer esses jogadores de nome de volta. Mas assim, ele assistiu, o Renato Gaúcho assistiu muito tempo com o André, um centroavante do Grêmio. E o André era um cara que, assim, por ter nome, você tira um jogador, às vezes, da base ou novo, ou um outro jogador que tá ali treinando e vai estar melhor
do que o André, mas acaba jogando o André porque o André tem esse nome. Tem mais nome, porque o André é um centroavante que estava no Santos, já teve fora do Brasil, foi multicampeão no Santos, teve no Atlético Mineiro. Então, assim, o treinador brasileiro tem esse problema. O treinador que vem de fora não vê essa filosofia. Para ele, joga quem tiver melhor. E ele barra isso. O caso do Palmeiras. O Luiz Adriano foi titular por um tempo, começou a cair, o Abel Ferreira barrou o Luiz Adriano. Começa a jogar com o Rony de centroavante. E assim, não é questionado porque ele ganha. Mas assim, se ele perdesse tal Rony de centroavante, como ele foi. Para você ter uma ideia, o Abel Ferreira coloca o time reserva num clássico contra o São Paulo, o ano passado, pelo Campeonato Brasileiro, de olho visando a final da Libertadores contra o Flamengo. Ele foi massacrado pela torcida, do que foi no estádio, o jogo foi no Allianz, lotou o estádio, ele foi massacrado. Quando ele ganha a Libertadores, todo mundo elogia. Eu fui um dos poucos na época que falei, pô, ele acertou. O Palmeiras não tava indo mais nada. O Palmeiras, o jogo era a Libertadores. O jogo final. O Palmeiras já estava mais distante do Atlético Mineiro como líder do Campeonato Brasileiro. Então o Palmeiras tinha que. O Palmeiras tem um elenco bom. Então, assim, ele foi massacrado. Às vezes, treinador brasileiro, por ser clássico, teria colocado o time titular. Foi o mesmo problema do. No caso, aí eu acho que vai um pouco também, né, da gestão também, né, do planejamento. Foi o mesmo caso do São Paulo do ano passado, quando o time opta, né, por jogar a final do campeonato, tendo uma decisão também dentro da fase de grupos da Libertadores, opta por apostar tudo na final do Campeonato Paulista, né, contra o Palmeiras, quando consegue vencer, mas paga um preço muito caro, né? Porque o desgaste do time é que você falou, o time segurou, foi pra final, conseguiu, chegou inteiro, chegou pra jogar. No lado oposto, no outro lado da mesma moeda, você tem um time que jogou a final com o principal da sequência. Acho que, se não me engano, eu lembro que naquela época foram jogos, acho que foi jogo sexta, domingo e quarta, alguma coisa assim. Foi um negócio muito, por conta da época da pandemia, acumulou muitos jogos e o São Paulo acabou tendo que fazer uma final muito em cima de um jogo muito importante, e aí veio o desgaste físico, acumulou, e aí aconteceu toda aquela situação, e aí veio aquela história, né, da diretoria, talvez eu vou falar um pouco da gestão, que a diretoria também, o treinador ficar com medo, porque você tem que encontrar o culpado, né, e ninguém quer ser o culpado, ninguém quer assumir a responsabilidade quando a situação tá ruim, né, você precisa ter alguém que assuma, que olhe e fale, olha... E não só isso, exemplo, o treinador, volta a dizer, o treinador brasileiro por essa filosofia de praticamente não dar tempo ao treinador brasileiro e dar mais tempo, ter mais compreensão com o treinador que está que vem de fora do Brasil, do que o treinador brasileiro acaba jogando, fazendo jogos com sua equipe titular. Isso você acaba cansando a equipe titular, tendo a filosofia menor da equipe titular, e a equipe assim, não dá tempo para ele, porque se ele perder 2 jogos seguidos, ele já começa a balançar no cargo, que é a filosofia do futebol brasileiro. E isso, assim, com o treinador europeu, com o argentino, com, com o sul-americano, o que vem de fora, praticamente você tem mais tempo, você dá mais, você compreende mais ele, dá mais tempo. Eu acho assim, o treinador brasileiro também precisa assim de tempo. Acho que a filosofia de jogo também tem que entrar. E por isso, acaba muito treinadores brasileiros jogando por uma bola, fechando a casa, fechando a casinha bonitinho, jogando para não perder. E não tendo um futebol mais aprazível para todo mundo ver e um futebol mais vistoso. Com isso faz com ele perca, que ele joga praticamente não perder. Então ele perde 2 jogos, ele já começa a balançar e numa dessa ele empata o terceiro, ele cai. Então, mas Então, aí nesse caso, isso. você acha que não falta alguém para poder proteger esse trabalho, proteger... Isso é uma filosofia do futebol brasileiro. Uma Uhum. filosofia assim, mas eu digo muito porque as torcidas cobram muito. Se não tá cobrando no estádio, tá cobrando na rede social. No Twitter do clube ali tá bombando, no Twitter oficial do clube, que às vezes tá as notícias, começa a bombar de torcedores comentando, que tem que mandar embora, não sei o que, tal, assim, os dirigentes falando. Com o treinador estrangeiro, tem mais essa paciência, tem mais essa filosofia. E assim, esse dado, assim, dos 20 clubes que vão jogar a Série A esse ano, 9 são treinadores estrangeiros. 9 são de fora do Brasil, quase a metade. Então, praticamente, meu, você tem assim, você tem muitos clubes apostando nessa filosofia
porque o cara vem de fora também, ele traz essa filosofia europeia, assim, vai jogar joga o melhor, e assim, os treinos, acho assim, o treinador de fora também, isso é uma outra coisa que eu acho uma crítica que eu faço também para o treinador brasileiro. O treinador brasileiro deixa o jogador se acomodar. O treinador de fora, não. Os treinos sempre são muito fortes, são muito intensos. Assim, a briga por posição é muito forte. Então, assim, o jogador brasileiro que tem um pouco essa. Até alguns locais, você vai um pouco. Aqui, a temperatura é maior, é mais quente, teoricamente, fora do Brasil. Então, assim, aqui você treina. Você pode treinar menos do que você treina fora. Exemplo, aqui é um período. Aqui às vezes são 2 períodos, mas são 2 períodos até de repente mais leves do que você se treinar na Europa em um período só, que é mais intenso. Eu digo isso por mim, quando eu estive fora, com o treinador de fora, era um período, mas às vezes era mais intenso do que eu fazia 2 períodos aqui no Brasil, de manhã e de tarde. Só de manhã tem o treino. Só que assim, eles exigem regras. Pô, o Paulo Souza veio e já exigiu regra no Flamengo. Uma coisa que o jogador brasileiro não gosta. Entendeu? Então, tipo assim, isso é a diferença do treinador brasileiro pro treinador europeu. Por isso, de repente, a filosofia do treinador europeu é um pouco mais rígida. Isso faz com que o jogador brasileiro não se acomode. Os treinos são mais intensos, o jogo hoje exige muita intensidade, muita força o jogo inteiro. Assim, isso faz com que os clubes brasileiros vão atrás de treinadores de fora, de comissão técnicas de pessoas de fora. Porque isso não deixa o jogador se acomodar. E isso, às vezes, o treinador brasileiro deixa um pouco. Hoje menos, hoje está mudando isso. Mas por muito tempo tinha isso. O jogador brasileiro fica tranquilo, se acomoda. Principalmente jogador que, assim, aquele titular absoluto, joga toda hora. Então, assim, ele se acomoda uma hora. Então é normal, é uma coisa normal do ser humano. Quando você está no seu trabalho por bastante tempo e tranquilo, você vai se acomodar. E isso o treinador de fora não deixa. Ele cobra. Então, por isso que, de repente, os clubes estão precisando, ele cobra, ele tá sempre assim, ele quer sempre mais, 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 mais. Ainda mais o futebol brasileiro. O futebol brasileiro, você tem, no Campeonato Brasileiro, você tem 10, 12 clubes de alto nível. 10, 12 clubes que assim, vão brigar ali lá em cima. Não pelo título, teoricamente, mas vão brigar por Libertadores. Principalmente Libertadores, porque pelos Libertadores te traz muito retorno financeiro. Então, por isso que os clubes apostam nessa filosofia de fora do Brasil, que não deixa acomodar. E os treinadores estudam muito. O treinador brasileiro, às vezes, também se acomoda muito, não quer estudar. Assim, já acha que sabe tudo. Não é que não acha que sabe tudo, mas assim, já acha que entende. O treinador de fora, não, ele está sempre estudando, buscando novos exemplos. Exemplo clássico do Guardiola. O Guardiola joga um ano de uma maneira, uma temporada, vira a temporada, o time dele muda de estilo de jogo. Porque ele vai estudar, porque ele vai procurar outras maneiras de jogo, outra filosofia de jogo. Isso não só ele, o Klopp é assim, o Tuchel é assim, o Tuchel lá no Chelsea. Tem uma linha de 3 às vezes, mas às vezes ele muda, ele vai para a linha de 4. Ele vai estudar outras maneiras. Às vezes o treinador brasileiro não faz isso. É tudo de uma tal maneira, se ele ganha, ele mantém essa maneira. O Abel Ferreira fez isso no Palmeiras. Estudou para jogar com uma linha de 4. Aí o ano seguinte jogou com uma linha de 3. Aí depois mudou para uma linha de 4. Aí volta para uma linha de 3 com um dos jogadores jogando atrás, sendo um jogador mais leve, que hoje é o Piquerez. E aí muda o Gustavo Scarpa, que era um. Gustavo Scarpa começa na sua carreira como um ponta direita, caindo para dentro. Depois ele muda, jogando como hoje ele é um ala esquerdo. Entendeu? Então, o treinador vai estudar. Isso está cobrando os treinadores brasileiros também. Por isso que muitos clubes preferem essa filosofia do treinador de fora. E assim, a seleção brasileira, assim, você tem bons nomes para trazer. Vou até assim, você até assim, o Tite anunciou que não vai ficar. Até assim, muitas pessoas vão até achar estranho. Eu traria o Barbieri como treinador da seleção brasileira. Treinador do Bragantino hoje. Falar, não, mas tá maluco, ele é um treinador novo, não sei o quê. Cara, por que o Barbieri? O Barbieri é um treinador novo, filosofia boa de jogo. Pegou o Red Bull Bragantino, que é um clube com uma filosofia europeia. Ele mistura de meninos, só tem menino, ele tem poucos jogadores mais velhos. Ele consegue fazer uma transição num time diferente. Ele muda a filosofia dele de jogo
passando assim, ele começa a filosofia dele, de um time, ele começa com 2 volantes de marcação. Hoje ele não tem volante de marcação, hoje ele já muda, ele joga aí tem o Jadson, ele tem o Jadson que é um volante de marcação, ele tem o Raul que faz um volante de marcação. Então, assim, ele vai mudando. Eu trago o Barbieri, a treinador da seleção brasileira. Sabe trabalhar com jovens, o Brasil tem muitos jovens surgindo, assim, para ajudar o Neymar, o Tite demorou para encontrar assim, jovens, que hoje tem Rodrigo, tem Vinícius Júnior, mas você pode até trabalhar jovens aqui no Brasil, o Arthur é um jovem, o Léo Ortiz é um jovem, tem jovens fora do Brasil, que você pode ir lá para observar, então assim, eu realmente testaria o Barbieri, eu tentaria o Barbieri, como a Alemanha fez. Começa com o Klinsmann, do Klinsmann vai para outra filosofia, entendeu? Assim, nesse ponto, acho que os treinadores brasileiros precisam se adaptar nesse ponto, porque o treinador europeu é isso. Além de estar sempre estudando novos estilos de jogo, novas filosofias, para não ficar na mesmice e se acomodar, novos treinos também, não só as filosofias de jogo, mas novos termos de táticos de treino também no dia a dia, para você mudar os jogadores não se acomodarem. Acho que isso faz com que os clubes busquem filosofias de fora do Brasil. Eu até entendo, acho que no ponto, e aí, né, eu acho que o que vale a pena a gente destacar justamente isso, né, que a vinda do Jorge Jesus depois da chegada dos treinadores trouxeram alguns novos conceitos para os treinadores brasileiros, né, dentre eles a busca por inovação, né, a busca por sempre aprender algo mais, e aí a gente tem, né, grandes treinadores novos começando a aparecer, né, buscando novas teorias, buscando novos, pensando como se pensa lá fora. Então realmente é uma questão, acho que foi na época que eu falei, né, é um remédio amargo que o brasileiro tinha que tomar, a gente a gente tem que passar pelo que a gente está passando hoje, por essa quase metade dos treinadores, sendo que no decorrer de uma temporada pode aumentar, né, esse número de 9 aí pode acabar aumentando, né, no decorrer da temporada aqui no Brasil, mas é um remédio amargo, só que é um remédio, é algo que vai ajudar muito a gente melhorar. Com relação à questão da seleção brasileira, eu acho que o Barbieri é um cara que está no caminho. Eu só não sei se, porque quando você sai do Bragantino e vai buscar uma projeção para a seleção brasileira, tem que ver como é que é a adaptação para esse nível de projeção. Por isso que talvez no segundo período pegar um nome muito forte, uma pessoa Mas assim, praticamente você dá tempo pro cara implementar. Primeiro você tem que definir uma filosofia de jogo. talvez como auxiliar, talvez ele como auxiliar. Eu estaria ele sim como treinador. Assim, assim, no meio do ano, eu já levaria ele para a seleção para ser o auxiliar do Tite, para ele começar a trabalhar. Ele vai para uma Copa do Mundo, assim, como pensaram como chave, pensaram como tivesse o chave. O Low, Joaquim Low também. Joaquim Low foi a mesma coisa. Sim, ele vai assume a seleção pós-Tite. Por quê? Porque ele é um cara que tem filosofia muito do Bragantino, muito europeia, uma filosofia que assim, o Bragantino busca resultados, mas o Bragantino, óbvio, o Bragantino quer ter título, mas não é uma assim, bagulho a ferro e fogo. Dá um tempo para implementar a filosofia, você define uma filosofia, coloca ele ali. Assim, hoje eu vejo assim, óbvio, você tem o Cuca, poderia ser o Cuca. E que praticamente eu acho que poderia ter uma oportunidade, acho que assim, é o mais preparado hoje. Apesar de não estar mais na primeira, é o mais preparado. Mas aí entra nessa história de, não, tem que ser treinador estrangeiro. Eu acho que não, acho assim, eu digo, Cuca e Barbieri, para mim, seriam bons nomes. Você pode também tentar um Abel Ferreira na seleção, o próprio Jorge Jesus, que eu acho que vai ter muita força para ali, até porque a CBF é no Rio. O cara foi muito bem no Flamengo. O Flamengo hoje é um dos principais clubes do Brasil. Assim, vai ter muita força, assim, mais uma vez no Twitter ali da CBF, pessoas já cobrando para ser o Jorge Jesus, por ter ido muito bem no Flamengo ali, num ano que, assim, ele não poupava jogador, o jogador jogava quarto domingo, quarto sábado, terça e sábado, então assim, vai ter essa cobrança para ser o Jorge Jesus também, até porque o Jorge Jesus também tá desempregado nesse exato momento. Assim, eu acho assim, 2 nomes, isso é uma coisa que a gente vai debater mais para frente. Cuca e Barbieri dando tempo, porque quando você deu tempo para os caras implementaram boas filosofias de jogo e o Barbieri trabalha nas duas frentes. Ele consegue ser um time, às vezes se retrai e joga num contra-ataque, e também ser um time de posse de bola no Bragantino.
Eu acho que, Então, sim, assim, eu acho que no caso, se você fosse usar o barbeiro até para uma questão de adaptação, seria iniciando o mais rápido possível, também sendo implementado dentro da comissão técnica para passar. Eu acho que depois fosse até o Cuca eu levaria ele em passar, julho. Eu passar, levaria ele em passa, julho desse isso, ano. passar o período da Copa, porque treinar na Copa do Mundo é diferente do que você treinar a seleção. Eu levaria ele não para treinar agora,